Graça e paz, igreja. Feliz sábado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 19. A página é 46. Iremos ler a partir do versículo 15. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram-se Ló, dizendo: lembra-te, toma tua esposa e tuas filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. Só um momento, eu esqueci o Ló. Perdão, irmãos. Vou ler novamente. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa e tuas duas filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram sua mão e a mão de sua esposa, e a mão das suas duas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. 17. E aconteceu que, quando o haviam trazido para fora dali, ele disse: foge por sua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. Agora vamos aqui para o versículo 24. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra, enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. 26. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. Há uns 20 dias atrás, o Senhor nos levou a assistir novamente aquela novela de Gênesis, e nós estávamos naquela parte quando fala a destruição de Sodoma e Gomorra. E o Senhor me levou a estar estudando sobre isso. E estudando, eu encontrei uma publicação de um livro chamado Santidade, em que o autor ele fala coisas tremendas que o Senhor ministrou ao meu coração e que Ele quer ministrar à igreja nessa manhã. Mas o que nós falaremos não é com relação ao pecado de Sodoma e Gomorra, porque nós sabemos que, da forma como aquele povo estava, o mundo está da mesma forma que nós temos visto. Nós não iremos falar como nós vimos ali que Ló se demorou para sair da cidade, não é isso que o Senhor quer falar. Mas como o nome da pregação diz, não esqueçam essa séria advertência. É a advertência que o Senhor quer dar à igreja, que está em Lucas 17, 32. A página é 1117. A página é 1171. Há 3 anos atrás, o Senhor usou a vida da Priscila para estar trazendo essa advertência. Alguns meses também, a Daniela também nos trouxe uma ministração. Mas vamos ler aqui o que o Senhor nos diz em Lucas 17, 32. Diz assim: lembrai-vos da esposa de Ló. Irei ler novamente. Lembrai-vos da esposa de Ló.
E essa é a séria advertência que o Senhor quer nos dar nessa manhã. E nessa publicação, o escritor diz assim, nossa, mas lembrai-vos da mulher de Ló. Mas por que Jesus ele deu essa exortação? Por que ele, nesse momento, no contexto aqui, Jesus ele estava falando da segunda vinda. Ele estava falando a forma como que o povo vivia. Ele diz com relação ao povo, quando Noé veio, construiu a arca, e o povo estava despercebido e veio a destruição. Ele também traz o exemplo de Sodoma e Gomorra, em que o povo também, da mesma forma, estavam ensimesmados, tinha muita corrupção, tinha muita sexualidade, muita promiscuidade, e também houve o fogo e o enxofre vindo dos céus. E o Senhor ele traz essa advertência, lembrai-vos da mulher de Ló, uma mulher que nem o nome dela está aqui, mas está como esposa de Ló. E por que essa advertência? Esse lembrai-vos, vocês se lembram que o Senhor disse para nós que lembrai-vos do sábado santo, porque era algo que nós poderíamos esquecer. E essa atitude também da mulher de Ló é algo que também o Senhor, se Ele trouxe essa advertência, porque é algo que nós também poderíamos nos esquecer. E ele diz, nossa, mas poderias falar, lembrai-vos de Abraão, pai da fé, lembrai-vos de Sara, mas não, por que a mulher de Ló? E essa mulher, ela teve muitos privilégios. Em 2 Pedro 2,8 diz assim, que essa mulher, o Ló era um homem justo. E ela foi, então, esposa de um homem que era justo. Mas todo o testemunho do marido dela, de nada valeu. E também ela conviveu com Abraão, o pai da fé. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, ela testemunhou isso, ela viu isso também. Quando o Senhor, quando Ló foi preso com toda a família dele, e o Senhor mandou Abraão para resgatá-los, ela também provou de tudo isso. Ela também sabia que Sara era estéril, que Deus havia feito uma promessa, que Abraão seria pai de muitas nações e que Sara daria filhos. Tudo isso ela testemunhou. Mas nada disso, nenhum desses privilégios, mudaram o coração dela. Porque o coração dela permaneceu no mundo. Nada das atitudes, nada dos privilégios que foram dados a ela, nenhum desses privilégios fez com que ela mudasse a atitude do coração dela. Nenhum testemunho do tio do marido. Ali, quando Abraão ele tinha um relacionamento com Deus, ali, enquanto ele orava, enquanto ela, com relação ao altar do sacrifício, antes deles irem para Sodoma e Gomorra, tudo isso ela testemunhou. Como essa mulher, nós também somos muito privilegiados. O Senhor, muitos aqui estavam numa religião errada, nós estávamos no erro, e o Senhor nos trouxe para cá, e o Senhor nos apresentou o sábado. Depois o Senhor veio, e nós ainda estávamos errados, o Senhor veio e nos mostrou com relação à Trindade, que há um Pai e um Filho. Muitos de nós aqui viemos de várias religiões e o Senhor nos colocou aqui. Eu falo que eu, como vocês, eu sou muito privilegiada. Quando eu voltei para a igreja, eu voltei cheia de mim mesma, achando que eu era alguma coisa. E o Senhor, assim, com tanto amor, me privilegiou de que eu não sabia o que se passava comigo antigamente. Eu tinha um trauma muito grande que eu nem queria saber. E o Senhor me privilegiou que todas as segundas-feiras o Senhor usou a vida da pastora para estar ali conversando comigo, ministrando o meu coração, para me ajudar a mostrar que eu havia passado por um abuso. E nisso, mesmo assim, eu precisava de restauração, eu precisava de transformação.
E mesmo assim, aí o Senhor nos deu o privilégio, a mim, de ser líder de um ministério de mulheres. E ali nesse ministério de mulheres, muitas de nós tivemos o privilégio. Deus mostrou para cada uma o estado em que nós estávamos. E ali, ministração, Deus usava uma na vida da outra, a pastora por detrás via ali os vídeos e exortava, nos orientava. Quanto privilégio, porque aí fora não tem isso. Sexta após sexta, os homens da igreja, os sacerdotes, têm tido o privilégio de estar ali sendo ministrados pela vida do pastor, de estar ali sendo exortados. É um privilégio. O Senhor tem feito grandes coisas no meio da igreja. Pregação após pregação. Profecias, estudos da palavra. Nós temos recebido muita luz. Como essa mulher recebeu, nós também recebemos muita luz. Mas qual tem sido o nosso posicionamento? O Senhor Jesus nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa mulher teve privilégios. E nós também estamos tendo esses privilégios, mas como está o nosso coração? Não adianta nada nós termos privilégios, esses privilégios não irão salvar nossas vidas. Pelo contrário, o que muito foi dado, a luz que é recebida, isso vai servir para a nossa condenação. Por isso que precisa ter um sério posicionamento diante de Deus. A mulher de Ló, ela se conformou com a religião do marido dela. O marido tinha uma religião, mas ela se conformou com relação a isso. Ela não tinha tido uma verdadeira experiência com Cristo. E muitos de nós aqui estamos com essa mesma atitude. Muitos estão firmados na fé dos seus pais. Muitos têm se apoiado no seu próprio entendimento. Muitos têm recebido sérias advertências, mas não têm uma posição. Muitos acham que porque sabem muito da Bíblia, sabem textos da Bíblia de capa a capa, achando que é o suficiente, mas isso não é suficiente. Muitos acham que vir aqui na igreja quarta após quarta, sábado após sábado é o suficiente, mas não é o suficiente. Muitos acham que as exortações dadas não são bem assim. Essa mulher, na Bíblia fala que ela simplesmente olhou para trás. Ela só olhou para trás. E o Senhor nos fala que esse olhar para trás, simplesmente esse olhar para trás, quer dizer desconfiança, rebeldia, incredulidade. Sabe por quê? O Senhor já falou assim para nós, que nós fomos pesados na balança e fomos achados em falta. O Senhor disse também que muitos de nós fomos entregues a Satanás. O Senhor nos traz duras assim, advertências. Mas no nosso coração, será que nós não temos a mesma atitude que a mulher de Ló? Será que é tudo isso mesmo? Falou que eu fui entregue a Satanás, mas nada mudou, estou levando a minha vida. Nossa, eu estou de banco, será que precisava de tudo isso? É um exagero isso dos pastores fazerem isso. Será que isso vai acontecer mesmo? Nossa, e essa atitude que nós precisamos ter, essa atitude está errada. Leva-nos a um conformismo de achar que já está tudo bom pelo fato de estar aqui. Porque eu já tive muito pensamento assim.
Eu já tive muito pensamento assim. E eu tenho que lutar muito com relação a isso. Porque de achar que o fato de eu estar aqui, que já está bom o suficiente. Mas não adianta, nós precisamos de uma reconstrução do nosso eu. O Senhor mostrou as falhas do nosso caráter, mas cada dia nós temos aprendido que nós temos que correr para Cristo. Nós sabemos que a salvação é um processo, é algo diário, que todos os dias nós temos que morrer para nós mesmos. Não adianta sermos crentes nominais. Mas o Senhor, Ele tem sondado, Ele tem visto quais são as nossas atitudes aí fora. E esses pensamentos que você não tem lutado e tem aceitado, esses pensamentos são rebeldia. E Deus abomina a rebeldia. Esses pensamentos de achar que nada vai acontecer. Eu vou continuar na faculdade do meu jeito, na igreja eu sou toda certinha, lá na faculdade eu continuo ouvindo as piadas, ouvindo aquelas músicas que o Senhor já falou que não é para eu ouvir, usando as mesmas roupas, comendo as mesmas coisas que o Senhor já falou que é para abandonarmos. Rebeldia. E o Senhor condena a rebeldia. O Senhor nos diz que olhai-vos, lembrai-vos, não se esqueça da atitude dessa mulher, porque ela viu tudo isso, mas ela foi destruída. O Senhor tem nos dado inúmeros privilégios. Na época da pandemia, enquanto tantos por aí pereceram, o Senhor nos abençoou. O Senhor cuidou das nossas vidas, trouxe a nossa profeta, explicou com relação à nossa saúde como nós deveríamos nos portar. Enquanto tantas igrejas se fecharam e ficaram muitas pessoas sem a palavra, nós tínhamos a palavra diária. Mas o que nós fazemos, muitas vezes, nós desprezamos. Para que a gente não fique com os olhos em em notícias erradas, o Senhor, Ele colocou ali um canal no Telegram, que tem tudo certinho naquilo que o que nós podemos estar estudando. O Senhor, Ele nos deu os 8 remédios naturais. Mas o que nós fazemos? Nós rejeitamos. Nós continuamos cheios de nós mesmos, achando que já está bom o suficiente. E não está. Essa mulher, ela tinha o coração nas coisas do mundo e também se familiarizando com as pessoas que ficaram lá. Porque quando ela saiu de lá, as 2 filhas vieram, mas ainda ficaram filhas ali, e genros. E o coração dela estava pegado a isso. Mas nós sabemos, o Senhor já tem nos falado que nós precisamos tomar um sério posicionamento, porque não adianta queremos agradar tio, tia, maridos. Não! Nós precisamos de uma firme decisão de estar nos posicionando, porque as pessoas irão virar a cara para nós. As pessoas, muitas vezes, vão nos humilhar. Mas Jesus, Ele passou por tudo isso, Ele teve a vitória. Nós não precisamos temer. Só que muitas vezes nós queremos estar agradando ao marido, ao filho, e esquecendo de todas as exortações que o Senhor nos deixou. E se o Senhor nos deixou essas exortações, precisa de um sério posicionamento da nossa parte. O fato de vir pregar aqui na frente não significa que se você está salvo. Precisa de uma conversão. A Simone compartilhou comigo um post em que dizia assim, que quando nós descemos nas águas do batismo, ele achava que o eu dele iria morrer.
Mas o eu, ele era teimoso, ele insistia. Esse nosso eu, ele insiste todas as vezes de estar reinando, de estar tomando o centro das nossas vidas. E nós precisamos lutar junto a Cristo, porque senão nós iremos perecer como a mulher de Ló. Nós iremos cantar um cântico que diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não resistas ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. O Senhor também diz, além dessa exortação, quando ele diz assim, lembra-te da mulher de Ló, ele fala também em Apocalipse, lembra-te de onde caíste e volta-te ao primeiro amor. Lembra-te. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu cearei contigo. Esse cântico ainda diz que para quem quer viver, ele é o pão da vida. Ele sabe tudo aquilo que se passa no seu coração. Tudo aquilo que, todos os medos, todos os traumas, sabe, tudo aquilo que você precisa, o socorro que você precisa, o Senhor está disposto a te dar nessa manhã. Mas precisa de uma atitude da sua parte. O seu eu está reinando e o seu eu tem que ser destronado em nome de Jesus. Porque senão você vai perecer como a mulher de Ló. Que você possa se levantar nessa manhã e não resistir ao convite que o Senhor está te fazendo. Contemple a Cristo. Aceite a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Volta-te ao primeiro amor. O Senhor, ele só disciplina os filhos que ele ama. E é muito amor. Mas se não houver um sério posicionamento, você vai perecer como a mulher de Ló. Vamos nos levantar e vamos cantar esse cântico.